Olá! Hoje no nosso programa, a nossa proposta é apresentar a vocês dois pratos muito leves e muito simples de fazer. Basta você ter os ingredientes corretos na sua casa. A nossa primeira opção é um tabule de quinoa, né? O que é a quinoa? A quinoa é um cereal aí da moda, né? Hoje em dia se fala muito em quinoa porque ela tem baixas calorias, ela é muito nutritiva e ela é servida aqui, olha, ela é nos oferecida, na verdade, né? São pequenas bolinhas, é um cereal seco. Existem 3 cores de quinoa, né? Então tem a quinoa branca, eu encontro também quinoa vermelha e quinoa preta. Com ela dá para fazer inúmeras produções, né? Hoje a nossa proposta é fazer um tabule de quinoa. Então no lugar do trigo do tabule original, nós vamos colocar a quinoa cozida. O tabule é uma salada, né, de origem árabe, que faz parte aí do universo riquíssimo da cozinha árabe. E eu, nesse caso, hoje vou colocar alguns temperinhos diferentes para agregar um pouco de sabor nessa nossa quinoa. Essa quinoa aqui, diferente dessa daqui que está crua, ela foi cozida em água. De que forma? Coloquei água para ferver o dobro. Então aqui eu tenho cerca de 1 xícara de quinoa. Aí quando ela fica transparente, eu já escorro, muito bem escorridinha, tiro toda a água dela e eu fico aqui, ó, com a quinoa macia, ó. Ela fica já boa para aplicar em diversas pães, dá para colocar em pães, dá para colocar em saladas, não necessariamente o tabule, e dá para fazer risoto. E nosso caso aqui hoje, nós vamos misturar esses ingredientes. Então aqui para começar, eu vou colocar a nossa quinoa. Ela já está meio morna, a ideia é trabalhar com ela fria, né? Porque o tabule, ele precisa ser frio. Quanto mais frio, melhor para ser feito e até para ser degustado também. Aqui eu tenho meia cebola grande cortada em cubos, bem pequenininho. O que é interessante é manter o corte, né? Para quê? Para ficar uma salada bonita. Aqui eu tenho pepino, também do mesmo tamanho da cebola. Então, nesse caso aqui, como é um prato leve, a proposta é que seja uma entrada fria aí para um jantar, cortar tudo bonitinho, ó. Para quê? Para ficar bem atraente. Aí aqui não tem muito segredo, ó. Eu misturo todos os ingredientes. Olha que coisinha mais bonitinha que fica. Aí eu vou dar uma reservada aqui porque eu quero fazer o molho à parte. Aqui eu vou colocar uma dose generosa de azeite. Eu gosto de misturar o molho fora, porque aí ele fica com uma textura mais interessante do que misturar dentro aqui, né? Eu gosto de bater o molho um pouquinho antes de colocar. Aqui eu tenho limões, vou colocar o suco de um limão. Um caminho no carocinho. Aqui eu vou colocar pimenta branca, é aquela tipo síria, sabe? Moidinha na hora. Que dá um toque interessante. Aqui eu venho com uma pitada de sal. E aqui eu tenho za'atar. O za'atar é um temperinho árabe que você também encontra nos mercados, aí nos grandes mercados. Ele tem gergelim. Na verdade, não é em todo tabule que vai za'atar, mas a nossa proposta aqui é fazer um tabule diferente, né? Um tabule de quinoa. Então, eu mudei um pouco aí esse molho também, para ele ficar com uma cara bem árabe. Olha só. Aí aqui eu venho com essa mistura. Acrescento aqui no meu tabule, misturo muito bem. É interessante quando você for servir o tabule, deixar um pouco desse molho à parte,
porque aí você dá liberdade das pessoas acrescentarem mais molho ou não na salada delas. Isso eu acho bem legal também fazer. Aí aqui eu tenho hortelã. Eu gosto de cortar a hortelã dessa forma aqui, com a mão, para ficar grandinha, para não ficar tão pequenininha. É importante colocar hortelã porque o tabule, uma das maiores identidades dele é exatamente esse sabor, esse frescor, essa nota da hortelã. Então é importante nunca faltar hortelã no seu tabule, mesmo que seja de trigo. Depois que eu descobri o tabule de quinoa, eu nunca mais fiz tabule de trigo, porque realmente é muito mais leve, é mais apetitoso e nutritivo, né, no caso. Que eu vou separar uma folhinha para enfeitar depois, mais um pouquinho, prontinho. Aí o segredo aqui é misturar bem. Aí você compra um pão sírio, o pita, né? Senta e prova aí nosso tabule com pãozinho, fica maravilhoso. Que beleza. Aí aqui não tem segredo, é só montar o prato. Olha só. Vou colocar aqui uma porção generosa. Salada é sempre legal deixar o morrinho, né, centralizado no meio aqui. Aí aqui só para fazer uma graça, vou colocar um toquezinho de hortelã e terminar com uma quantidade generosa de azeite, porque tabule sem azeite não tem graça. Agora nós vamos fazer o nosso segundo prato. Bem, agora nós vamos produzir o nosso shimeji. Na verdade, o que seria o shimeji antes de mais nada, só para começar aqui a nossa produção? Ele é um cogumelo. No caso aqui hoje, eu tô com uma espécie de shimeji que ele é o shimeji branco. O shimeji, ele é um cogumelo rico em proteína, ele tem baixas calorias também, ele tem um pouco de ferro, ele é muito nutritivo e caiu no gosto aí brasileiro porque ele se tornou popular depois da nossa moda aí de comer comida japonesa, né? Então, todo mundo hoje em dia que vai no rodízio japonês, que vai numa cozinha, num restaurante japonês, vai direto, já cai no shimeji, né? Porque realmente ele é muito saboroso, ele é gostoso. E aqui vocês verão que é simples de fazer, com um toque bem oriental, ele fica igualzinho lá do seu restaurante. E isso se não ficar um pouquinho melhor até, porque eu sei, eu já passei essa receita para muita gente, já faço muito na minha casa, toda semana eu faço shimeji. E ele realmente, esse daqui é bem especial. Então, eu quero já colocar o shimeji, ele vem em pequenas florzinhas, como se fosse uma couve-flor. Então eu separo com a mão mesmo, e eu já higienizei, aqui já lavei direitinho, escorri, lavei, deixei um pouquinho de molho. Aqui em Dayatuba especialmente, nós estamos no cinturão verde, né? Então o shimeji para nós aqui, ele chega quase orgânico, né? Porque assim, ele tem uma produção aqui na região que eu sei que é orgânica, não sei se todos são, por isso que é um quase. E ele chega para nós com um preço muito bom, diferente das capitais. Por exemplo, lá em São Paulo, uma bandejinha de shimeji custa de 7, 10 reais. Aqui em Dayatuba está custando 3 reais. Nos sacolões, nos mercados. Então, eu acho que o pessoal daqui da região pode aproveitar e investir mesmo no shimeji. Aqui eu tenho manteiga, eu coloquei 2 colheres generosas de manteiga, eu já vou colocar aqui porque a minha intenção é dar uma fritadinha nesse shimeji junto com a manteiga e o óleo de gergelim. Tudo que for oriental precisa ter o bendito do óleo de gergelim, porque é esse o toque que dá a característica de oriental para o seu shimeji, para o seu arroz, yakimeshi, para o seu yakisoba. Você faz em casa, tenta fazer, come e fala, mas não ficou igual do restaurante. Por quê? Porque não tem óleo de gergelim. Então tem que ir no mercado, tem em todos os mercados óleo de gergelim torrado. Não pode ser o óleo de gergelim
normal, branco, tem que ser o torrado, então ele tem uma cor escura, tá vendo? E aqui dessa forma ele vai dar uma fritadinha no fogo por 5 minutinhos. Então vamos colocar aqui. Vamos deixar aqui aquecer um pouquinho a nossa manteiga com o nosso óleo de gergelim. Eu coloquei a olho, eu gosto de brincar um pouco com isso, né? Então você coloque aí o óleo de acordo com o seu gosto. Então aqui eu vou deixar desmanchar um pouco a manteiga. Olha, aqui já derreteu a manteiga, o óleo de gergelim também já começou a evaporar, já tô sentindo o cheirinho. Ó, ferveu, né? No que começa a ferver, eu já entro com os outros ingredientes. Nesse momento aqui eu coloco uma dose de saquê. Ó, e eu gosto de caprichar no saquê, primeiro porque eu gosto demais de saquê pessoalmente. E segundo, porque o álcool do saquê ele vai evaporar. E ele só vai deixar uma nota, um fundinho assim, do sabor do saquê. Então eu acho interessante colocar o saquê aqui no shimeji. Existem saquês no mercado que são próprios para cozinha, então eles não são tão caros quanto os saquês próprios para você beber, né? Então vale a pena aí procurar, dar um pulo aí no mercado, na gôndola de produtos japoneses e achar um saquê próprio para cozinha que é um pouco mais em conta. Que já tá fervendo. E deixa aí, porque nesse momento que começa a evaporar o saquê. Tem uma coisa que eu faço e que quase ninguém faz, que é colocar gotinhas de limão na produção do shimeji. Tem alguns restaurantes que servem o shimeji com a fatia, né, com as fatias de limão para o próprio cliente espremer o limãozinho na sua porção na hora de comer. No caso, na sua casa, aí você pode já colocar o limão aqui nesse momento, porque ganha uma acidez muito importante aí pro nosso prato. Aí aqui eu tenho cebolinha. Cebolinha também é importante colocar para ficar com cara de prato oriental. Essa cebolinha aqui, ela tá picadinha. Ó. E aqui ele tá ganhando um molho já. Aqui eu tenho uma bandejinha de shimeji. Uma bandejinha serve 2 pessoas. Apesar que tem pessoas que gostam tanto de shimeji que elas comem a bandejinha sozinhas, né? Porque ele acaba diminuindo, porque ele solta muita água. Então a porção acaba ficando menor. Prontinho. Aqui eu tenho shoyu. Eu coloco coisa de 100 ml de shoyu. O shoyu aqui, ele é para dar um toque e temperar um pouco, ele é bem salgado o shoyu, né? Então, mas o molho do shimeji não é só shoyu, isso que é importante, o diferencial é esse mesmo, né? O molho do shimeji, ele se faz com a manteiga, com óleo de gergelim, com o saquê, com a combinação dos ingredientes. Porque às vezes eu como em algum restaurante um shimeji muito salgado, né? Muito forte. Que aí no caso, a pessoa vai lá e já coloca, o cozinheiro já coloca o shoyu direto no começo da preparação. E isso carrega demais o shimeji, né? Não é legal. Olha só, aqui é importante ver uma coisa. Eu tô com um molho, ó, meu shimeji já tá pronto aqui, tá? Eu tô com um molho super líquido, tá vendo? É interessante também, dá pra ser servido dessa forma. Só que eu tenho um pulo do gato aqui, que é acrescentar nesse finalzinho um pouco de amido de milho. Pra quê? Pra dar uma encorpada nesse molho, ó, ele fica levemente cremoso. Aqui eu já desligo o meu. Ó, ele ganha um corpo, ó, ele fica cremoso, tá vendo? Olha só, que beleza. Aí aqui eu mexo bem, no próprio calor eu vou misturando, terminando aqui. Eu já desliguei meu fogo pra não... Olha só. Aqui, como ele tá cremoso.
Ele já não tá tão líquido quanto eu mostrei anteriormente, ó. E isso daqui é interessante para qual finalidade? No caso, quando você tem um molho líquido do shimeji, é legal para comer com shimeji puro, né? Então você coloca num potinho e come puro. Essa proposta aqui, você pode de repente cozinhar um macarrão e colocar o shimeji por cima do macarrão. Aí fica um macarrão com shimeji. Dá para colocar em cima de um arroz, faz um arroz integral, coloca numa cumbuquinha e entra com esse molhinho de shimeji em cima do arroz integral. É só ter criatividade, né? Dá até para colocar esse shimeji em cima de peito de frango grelhado, por exemplo. Fica muito legal. Porque aí ele não tá tão líquido, tá vendo? Ó, ele fica uma proposta de molho mesmo, ó, porque deu uma engrossada muito rápida, ó. Muito rápida mesmo. E aqui vamos servir já no nosso prato. Terminar aí com a nossa decoração. Aqui eu já coloco no meu pratinho uma porção de shimeji. Olha só que bonito. Esse molho aqui ele fica bem brilhante, né? Então isso que é legal. O amido ele confere uma viscosidade no molho que deixa mais especial. Olha só que bonitinho. Aí, o que dá pra fazer, deixa eu pegar aqui o limão, olha só, eu corto o limão aqui e eu sirvo com limãozinho pra pessoa poder colocar as gotinhas dela se ela quiser. E na verdade, assim, eu não coloco mais sal porque o próprio shoyu tem muito sal, mas se você quiser acrescentar um salzinho aqui no momento de servir, para corrigir o sal, porque às vezes ele pode estar sem sal, você aí vai a gosto do freguês. Você coloca o seu sal aí e serve. Dá para comer até de hashi, não é mesmo? Então aqui estão as nossas duas produções leves da nossa proposta aí hoje do nosso programa. Bem, eu espero que você tenha gostado das nossas ideias de hoje, dos nossos pratos leves. Na verdade, a ideia do programa hoje foi fazer duas opções, né, de prato que seja um pouco mais leve dos nossos últimos programas, que nós estamos caprichando bem nas calorias, né? Então aqui está o nosso tabule de quinoa, o nosso shimeji. Eu espero que você tenha aproveitado aí nossas dicas e até a próxima. Me mande e-mail no talanapanela@tvindaiá.com.br e nos escreva no blog Tá Lá na Panela. Muito obrigado e até a próxima.